Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Vlog. Quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Vanessa. Seja bem-vindo ao canal. Se você é novo, tá gostando do nosso conteúdo, se inscreve aí no botãozinho vermelho. Não esquece de deixar o like, que é super importante. Curte e comenta o que foi que achou. E, se possível, compartilha para os familiares e amigos, para eles também conhecerem o nosso cantinho. Gente, como o título do vídeo já está dizendo bem, esse vídeo de hoje é para responder, explicar um pouco para vocês se a Cauane tinha sido planejada por mim, pelo pai dela ou não. Sabe, muita gente me pergunta se a Cauane foi planejada ou foi sem querer, sabe? Mas assim, gente, a Cauane, ela foi sim planejada. Eu vou contar um pouco do resumo da história que fez, assim, que fez eu querer e desejar muito ela. Eu tava chegando aos 30, eu já tava querendo um nenenzinho já, pra fechar a fábrica e tal. Aí, quando foi no início de 2020, para ser mais exata, foi no dia 17 de fevereiro, eu descobri que estava grávida, né? No meu trabalho, eu fui, que é bem próximo, sabe? A clínica lá era bem próximo do meu trabalho. Aí eu corri, eu tava com suspeita, mas não tinha certeza, porque não chegou a ter atraso menstrual nenhum. Mas você sabe, parece que mulher tem sexto sentido, né? Então eu tava com aquela intuição, aquele medo, aquele receio, aquela vontade de não crer naquilo. Mas mesmo assim eu quis tirar a dúvida para não ficar com aquilo martirizando em mim, sabe? Que eu ficava logo pensando, ficava mal e tal. Se eu fazer logo o exame para tirar logo minhas dúvidas, para sossegar logo. E fui fazer. Aí quando chegou lá, que fui pegar o resultado, eu descobri que tava grávida, deu positivo e tal. Eu desmoronei lá no meu local de trabalho, fiquei super mal, já liguei logo pro pai dela. Dela não, né? Do neném. Porque aí já foi um neném antes da Caone. Aí liguei pro pai dele, ele desceu, aí ele me deu uma assistência, ela ficou conversando comigo, me deu um abraço e tal, me acalmou, né? De uma certa forma, eu fiquei lá. Assim, foi algo que não foi planejado, foi algo que eu me prevenia, né? E foi algo que eu fiquei, assim, despreparada, porque assim, eu não tinha batido minhas metas ainda, eu tinha uma meta para aquele ano, né, e não tinha batido as minhas metas, e eu era muito assim, sabe, de fazer as coisas tudo cronograma, fazer tudo que eu fosse fazer no mês ou no ano, eu batia a meta para mim fazer em um determinado ano, tipo, esse ano eu tenho que fazer isso, esse ano eu tenho que fazer aquilo. Eu tinha 1001 agendas para meus planos, sonhos, conquistas e assim, tipo, prioridades, essas coisas. Hoje já são outros, né? Mas, enfim. Aí eu colocava, tá, esse ano eu vou comprar um terreno, vou juntar para comprar um terreno. Esse ano eu quero comprar um móvel novo para casa. Esse ano eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer isso. Eu era assim, sabe? Então eu não tava planejando para ter neném, para engravidar. Inclusive eu fazia uso de pílula, né? Mas os meus planos eram vazios, né? Deus tinha outros planos. Então eu engravidei. E quando as pessoas, assim, até a própria família em si, não todo mundo, mas algumas pessoas da família não gostaram, ficaram receosas. Teve pessoas que falaram coisas que até me magoaram, sabe? Eu fiquei meio pensativa assim. Não chegaram a dar aquele suporte, aquele apoio, aquele abraço, sabe? Porque eu tava processando tudo, ainda tava tudo muito recente, eu tava muito confusa, muito aperreada. Muita coisa que eu tava com metas de fazer, não fiz. Então não era uma gravidez que estava sendo querida, nem estava sendo desejada naquele momento. Aí sabe que o pai dela, né, ele também com susto e tal, mas ele absorveu melhor que eu, como sempre tudo ele absorve melhor que eu. Eu sou mais aquela emocional, ele é mais cabeça, né? Então, eu fiquei sem acreditar naquilo, eu passei mais ou menos uma semana para começar a absorver. Só que assim, nesse mesmo dia que eu descobri que eu estava grávida, eu tive um leve sangramento. Só que assim, procurei saber e sim, no início da gestação, às vezes é normal ter um sangramentozinho, um pouquinho tal, e foi bem pouquinho, então eu não dei muita importância. Então a gente seguiu com a gestação, comecei o pré-natal, né? A gente começou o pré-natal, ele me acompanhando sempre em todas as consultas.
Eu tava com 2 meses de gestação, a gente já tava comprando bastante coisinha, fralda, produtos de higiene, que você sabe, né, gente, é o que mais gasta. A gente já tava comprando fralda e por coincidência foi mais na Black Friday aqui na minha cidade. Então a gente comprou bastante fralda, comprou sabonete líquido, comprou lenço umedecido, a gente tava aquele inspirado na rua, nós dois. Ele comprava de um lado, eu comprava do outro e assim a gente ia fazendo. Então a gente tinha comprado bastante coisinha. Aí quando chegou no início de março, eu comecei a sangrar de novo. Aí eu fui para a médica passou, me encaminhou para o hospital aqui da minha cidade. Então eu fui atendida, levei a ultrassom, que eu já tinha feito a ultrassom, levei, só que não deu para ver o neném porque eu só tava com poucas semanas. Então poucas semanas não dava para ver o neném ainda. Só dava para ver o saquinho gestacional. Então eu fui para o hospital, eles passaram um remedinho para mim, para segurar o neném, né, para evitar aborto. Eu esqueci até o nome. Qual é o nome, Vi? Qual é o nome daquele remédio para evitar o neném, perder o neném? A pílula? Não, aquele remédio para evitar o neném. Para evitar perder o neném na gravidez. Aquele que o médico passou para mim para segurar o bebê. Eu esqueci. E tu sabia dele, né? Aquele ali era o que tu mais sabia, o nome do remédio que segurou o neném, que é um remedinho que a gente coloca lá, que evita sangramento. Ciclo não sei o quê? Ciclo 21 não. Ciclo 21 é para evitar, macho. É aquele remédio que a gente tá tendo um sangramento, aí tem que tomar. Ah, você não explicou direito, Como é? Então, esse remédio se chama o Tragestan, que de acordo com ele, né, eu não lembro muito bem, mas ele lembra, né, então foi o remédio que o médico passou pra gente introduzir, e é um remédio bem salgadinho de preço, né, mas assim, eu tava fazendo uso dele pra segurar o neném, e o médico mandou ter repouso, porém eu trabalhava, né, eu não tinha como manter tanto repouso assim, né, então eu cuidava de casa, tenho outros filhos, então não tinha como manter um certo repouso, mas assim, eu tentava me esforçar menos. Aí começou que eu tive mais outro sangramento e tava bastante. Aí eu conversei com umas amigas minhas, conversei com a enfermeira aqui do meu bairro e do postinho aqui do bairro, e ela tinha falado que provavelmente eu tava tendo um aborto espontâneo. E tipo, quando eu já tinha absorvido a ideia, quando já estava sendo querido, como a gente já estava fazendo planos e tudo, então eu já estava assim, sem acreditar, porque eu já estava querendo muito o neném. Aí eu fiquei até um pouco mal, né? Tentei fazer o máximo possível de repouso possível, mas chegou um dia que eu comecei a sentir muita dor, começou das 5 da tarde, né? Aí quando o meu esposo tava aqui, né, fazendo as coisas, porque daí eu não tava podendo fazer nada. Tava sentindo muita contração, muita contração. Aí fui pro banheiro, tava tipo como se fosse hemorragia, sabe, gente? Muito, muito, muito sangue. Aí eu coloquei 2 absorventes e não contia. Aí eu comecei por repouso, aí ele disse, vamos pro hospital, mas foi no início da pandemia. Aí eu tava com o maior pavor de ir pro hospital e pegar o coronavírus e trazer pra casa. Então eu tava naquele receio, fazendo por onde o máximo de não ir ter que ir ao hospital. Mas mesmo assim, por conta das dores e do sangramento que eu tava andando, pingando assim, chega a sair escorrendo o sangue pra onde eu passava. Dava tanta contração, sabe? Eu segurava assim, do meu esposo, segurava assim, ó, tanta dor que eu tremia, caía no chão e ele lá me segurando, sabe? Ele ficava sem saber o que fazer, a não ser dar aquele apoio ali. Aí me dava remédio, fazia a minha janta, porque quando a dor passou um pouquinho, deu pra comer um pouco, aí ele fez alguma comidinha pra mim. Meus filhos nem perceberam, não gosto de passar dor, nem nada disso, pra que meus filhos percebam que eu tô sentindo. Eu acho que, não sei o porquê, né, mas eu não gosto de transmitir fraqueza pra eles. Eu tenho que ser aquela mulher forte. Então, depois que eles dormiram, foram dormir, foi que eu comecei aqui o espetáculo aqui dentro de casa. Deitava, levantava, ficava de cócora, levantava, ficava de um lado, do outro, era dor, em cima de dor, e ele ali, sempre do meu lado, sabe, me apoiando. Aí chegou uma hora que eu não aguentava mais, que eu tava tremendo, literalmente, de dor, isso era umas 2 horas da manhã. Aí a gente pegou o que tinha de pegar, ó, assim, um casaco, o negócio correu pro hospital. Aí chegou lá no hospital, mostrei as ultrassom tudinho para o médico, falei que estava fazendo uso de tal remédio. Aí ele falou que eu estava tendo um aborto espontâneo, porém o meu colo estava fechado e queria aguardar até o outro dia. Beleza.
Só que nesse aguardar daqui para outro dia, vinha sempre os médicos fazer toque para ver, sabe, se o colo abria, porque só ia começar a fazer a coletagem, né, quando o colo abrisse. Só que eu ainda tava naquela esperança, sabe? Tipo, a ficha não caiu, eu tava naquela esperança, tá? Eu tô perdendo meu bebê, perguntava toda hora lá pra médica, eu tô perdendo meu bebê tá bem, não sei o quê. A maioria ficava calada, mas aí eu já sabia que eu tinha perdido, mas a ficha não tinha caído, sabe, gente? Aí me aplicaram o Buscopan na veia, fiquei lá, dou muita cólica, sozinha, porque nesse tempo também não tava podendo ficar acompanhante, porque eu tava naquela sala pós-parto, não tava naquela sala de recuperação ainda. E a gente, no outro dia, chegou um outro médico, né, pra resumir a história, porque é longa. Chegou um outro médico, aí fez o toque, aí disse que o colo estava fechado, que mandasse me internar, né, que de tarde ia fazer algo por mim. Aí foi com as papeladas lá, né, fiquei internada, só que de tarde não veio nenhum médico. Quando veio chegar algum médico, já era lá pra noite, 7 horas, eu tava morrendo de dor, chorando, eu ficava assim, gente, ó, balançando em cima da cama de tanta dor, não sabia o que fazia, se levantava, se sentava, se deitava. Enquanto isso, estavam minhas amigas assim no celular, muita gente me dando apoio, muita gente me dando uma palavra, sabe, de conforto, preocupada comigo, como que eu tava, se eu tava bem, se eu não tava. Meu esposo já tinha vindo, já tinha ido embora para tomar banho e voltar, porque até então não tinha passado pelo procedimento ainda, e a gente não sabia se ele podia ficar ali comigo ou não. Então, a gente, tipo, eu fiquei sozinha. Aí quando foi lá para as 10 horas, o médico chegou, né? Eu já tava sangrando muito, já tava passada de dor, né? Já tava quase 2 dias sentindo dor ali. Aí ele chegou, aí eu fui a primeira a me levar para a sala de parto, né? Aí ele foi, aplica um negócio aqui, você dorme, né? Logo. Fica naquela mesinha de parto normal, não tem? Que você tem que colocar a pernazinha lá em cima, pronto. Nesse mesmo lugar. Só que, infelizmente, você não vai sair com o seu neném. Aí ele aplicou, né, um negocinho, eu já tava com acesso na mão. Aqui eu tenho 2 caroçozinhos ainda por conta desse bendito acesso. Então, fizeram a coletagem lá. Eu lembro do enfermeiro ainda me ajeitando na maca antes de me levar pro quarto. Aí me levaram para o quarto, aí com alguns minutos assim, eu acho que com uns 15, 20 minutos, não lembro direito, eu não me recordo. Meu esposo tinha chegado, aí ficou comigo ali a partir daquele momento o tempo todo, porque daí já podia ficar acompanhando, né, eu não sabia. Aí no momento que ele chegou, ele ficou comigo lá, cuidou, me deu um apoio e tal. E fiquei 3 dias lá, né? Fiquei 3 dias lá, a gente ficou meio abatido, porque da onde você fica, você consegue ver os bebezinhos, assim, ouvir, na verdade, os bebezinhos nascer, e a gente só via escutando os choros dos nenéns nascendo, e ficava imaginando se fosse o nosso. Se fosse o nosso que fosse nascer, seria com aquele choro, ou seria com aquele outro mais agoniado, ou seria com aquele chorinho mais demorado. A gente ficava sempre imaginando se fosse o nosso, sabe? Aquilo ali não foi muito legal pra mim, não. Aí, quando eu tive alta, eu fiquei feliz, mal feliz, né? Porque eu não ia estar tendo que escutar aquilo ali. Aí a gente veio pra casa, né? Ele ficou cuidando de mim, minha amiga veio aqui me ajudar também, sabe? Minha irmã também, me dando maior força, sabe? Muita gente me recebeu bem, em questão de apoio assim, né? Eu fiquei muito triste, depois dali a gente ficou muito triste, porque a gente já estava se planejando para ser pai. Eu já estava me sentindo mãe, imaginando já acordando de madrugada, aquelas coisas gostosas de ter um bebê. E passar por aquela experiência e sair de lá sem o meu neném de braço vazio foi algo que foi difícil para mim. Para ele também foi, sabe? Isso é algo que a gente não comenta assim para todo mundo. Tô trazendo aqui pro canal para explicar para vocês como foi o planejado da Cauane. Não que a Cauane viesse substituir o neném, não foi isso, tá, pessoal? Porque um filho nunca vai substituir outro. Mas eu tava me sentindo braço vazio, uma mãe sem neném, sabe? Aí eu fiquei um tempo assim, né, sem querer neném, porque assim, falavam que quando a gente tinha um aborto espontâneo, logo em seguida, se for engravidar, pode abortar de novo, então tinha um medo. Então a gente decidiu esperar. Foi algo que a gente conversou junto, né? Porque eu vi o pai que ele tava querendo ser, que ele tava demonstrando ser.
Durante um pouco início dessa gestação desse outro neném, ele mostrou ser muito presente, me apoiar, sabe? Estar ao meu lado. Então isso foi muito importante para mim, não ter dúvida de ter um filho dele, que eu sabia que ele ia ser presente. Aí, passou uns 6 meses, a gente estava conversando, só se perguntando, eita, essas horas a gente estava quase tendo neném, já estava se planejando para ter o bebê, tal, que no caso ele ia nascer em outubro, se eu não me engano, estava previsto para o dia 12, e quando a gente veio chegando perto de outubro, a gente ficava sempre lembrando, sabe, tá chegando a data que era pro neném nascer e tal, e aquilo a gente ia se martirizando, sabe, sentindo falta, se entristecendo, e eu disse assim, eu tava pensando em ter um neném, o que é que tu acha? Aí ele disse, bora. Sabe, foi mais ou menos isso. Ele também queria muito. E vamos tentar, né? Então, vão querer dos dois. Eu queria muito, muito mesmo. Ele também queria muito também. Foi planejado e conversado por muito tempo, né? A gente passou eu acho que uns 5 meses conversando referente ao assunto. Sabia que ia ser difícil porque não é fácil, gente, criar filho, não é fácil. E mais hoje em dia, com tudo o mundo da forma que tá, as pessoas do jeito que estão, não é fácil a gente trazer um filho ao mundo, né? Mas assim, eu tinha um desejo muito grande de ter, né? Eu sempre quis ter uma família grande, porém eu tenho sempre um pouco de dificuldade, né? Nas minhas gravidez, não são fáceis, são bem complicadinhas mesmo, né? Isso é um tema para um outro vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Eu já vou logo avisando que esse vídeo vai ficar um pouco grande, tá, gente? Perdão por isso, eu espero que vocês assistam até o final, porque realmente a história vale a pena, né? Assistir, que é uma história minha, né? Bem íntima mesmo. E querendo falar pra você o porquê da Cauane, o porquê de desejar a Cauane, de querer a Cauane, e falar como foi lindo planejar dela, sabe? Aí assim, chegou um dia que eu sonhei, tive um sonho, né? Que eu tinha um nenenzinho. Tudo começou por esse sonho. Eu tinha um nenenzinho e era uma menina. Ela tava de macacãozinho rosa, cheia de coraçãozinho, e eu chamava ela dela de Lorena. Eu tinha ela cesárea também, tal. Mas quando eu tive esse sonho foi na minha primeira gestação. Só que eu perdi. Só que esse sonho meu pra mim foi tão real, tão real, tão real, que eu senti até o cheiro do neném no meu braço. Então eu fiquei sem entender. Por que isso? Por quê? Sabe? Eu fiquei questionando Deus, mas não tenho que questionar porque os planos de Deus são tão perfeitos. Só que às vezes a gente não entende no momento que tá passando por aquilo. A gente, quando vai entender, já é mais pra frente. Então, assim, eu creio que a perda desse neném foi preparar pra Cauane. Foi Deus já me preparando para receber a Cauane. Então, depois 7 meses da perda desse neném, que era já para ele nascer, né? Quando eu tava no tempo dele nascer, foi praticamente no tempo que eu descobri que estava grávida de Cauane. Eu descobri que estava grávida de Cauane no dia 27. Eu descobri que estava grávida de Cauane no dia 27. E eu perdi o outro nenenzinho no dia 27 também, se eu não me engano. Foi mais ou menos assim, eu sei que foi uma coincidência de data. Aí eu fiquei nervosa, tá? Por isso, fiquei muito nervosa e tal. Aí a gente ficou tentando, né, ter neném. E eu fiquei naquela, fazendo exame distante. Quando a menstruação atrasava um dia, 2, eu já ficava ansiosa. Já comprava exame a fazer, já ia na clínica fazer exame de sangue, sempre dava negativo. Eu já tava frustrada, eu já fiquei frustrada, desanimada, assim, eu disse, não vou tentar mais não, tal, eu acho que isso é Deus dizendo que não quer, né, que não é o momento e tal. Aí quando eu parei, minha menstruação atrasou, acho que foi 5 dias, né, não é um atraso grande, mas foi o suficiente para mim correr para a farmácia e pegar o teste de gravidez para fazer. Aí eu fiz esse teste de gravidez, aí deu uma lista bem clarinha, sabe? Quando colocava na luz assim, aí dava pra ver bem clarinha. Eu entrei no banheiro, o pai dela tava tomando um banho, ele disse assim, eu tô com a cara cheia de sabão. Eu disse, deu positivo. Ele disse, cadê? Eu só tô vendo uma listrinha. Eu disse, não, tem 2, coloca aqui pra luz pra tu ver que tem 2. Aí ele colocou assim, ele disse, tá, mas tá bem clarinha. Eu disse, não, mas é positivo, tem nada não, é positivo independentemente. Aí ele pegou assim, mas tem que fazer o de sangue pra ter certeza. Aí no outro dia eu fui fazer o de sangue. Tá aquela ansiedade, né? Fui fazer o de sangue. Aí eu já tava com o coração na mão, tão ansiosa, tô naquela agonia, sabe?
Aí quando eu peguei, pá, positivo, aí eu caí no choro lá no meu local de trabalho também. Aí liguei pra ele desceu também, a gente ficou lá, eu pedindo a Deus, assim, eu conversei logo com Deus na hora, assim, que eu abri o meu exame, Senhor, que seja da tua vontade, que venha com saúde, né, que vai ser muito amado, vai ser muito bem recebido, né, pode não ser nas circunstâncias corretas, no momento, assim, financeiro certo, né, no momento não planejado também, assim, tinha sido planejado pela gente, assim, mas de acordo com a minha agendazinha, não tinha, mas até então nem tava nem ligando mais pra agenda. Aí eu fiquei muito feliz, aí a gente comemorou, a gente ficou feliz, a gente já começou, né, as coisinhas do outro neném ficou pra Cacazinha, a gente vai fazendo planos e na gravidez da Cacá foi tudo muito difícil. Pensei que não seria, mas foi, porque assim, a gente não teve muito apoio de muita gente só sabia questionar e falar, que as pessoas são assim, elas não te apoiam, elas não te dão força, elas não te confortam, elas não vêm para te ajudar. As pessoas, algumas, sabe, gente, não soma contigo. As pessoas querem apontar o dedo, falar da tua vida, dar opinião e falar assim, 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 como deve ou não ser na tua vida. Mas não é assim dessa forma, sabe? Aí Deus foi tão lindo que a gente nem deu tanto ouvido pra muita gente, né? Até meu pai, assim, falou, minha filha, você com 2 filhos, inventou de ter mais um agora. Mas assim, pelo lado dele de pai, eu vou entender, porque era a preocupação dele, sabe? Mas tinha gente que falava de uma forma como se fosse algo ruim. E um filho, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, dependendo de condições financeiras, com pai ou sem pai, nunca vai ser algo ruim. Nunca um filho meu, para mim, independentemente da circunstância, foi algo ruim para mim. Por isso que eu tenho orgulho da mãe que eu sou. Eu posso não ter tanto orgulho da mulher que eu sou hoje, porque eu aprendo todo dia. Sou uma mulher que todo dia estou aprendendo. Então eu não me acho perfeita, não. Eu sou uma pessoa em constante construção. Mas como mãe, eu me esforço, eu me dedico de uma forma que vocês não têm a noção. Então, como mãe, eu sei a mãe que eu sou. Então, eu sabia a mãe que eu ia ser para aquele neném. Então, aquilo que algumas pessoas falavam, eu não absorvia, sabe? Magoava assim na hora, mas depois eu não absorvia aquilo e tal. Aí, gente, foi passando o tempo, a gente foi se organizando. Confesso que foi difícil demais, que foi na pandemia focada, foi no tempo que a coronavírus estava pegado, né? As coisas fechando, a gente não tinha onde comprar as coisas, não tinha emprego, até então estava só em casa, mas estava recebendo pouco, mas estava recebendo, né? Tava o auxílio rodando ainda aí para poder nos ajudar ainda. E a gente tava assim e tinha nossos familiares, claro. E minha família, gente, foi um choque, né? Foi um choque geral, mas assim, filho é bênção, meu pai sempre deixou claro isso, filho é coisa de Deus, né? Só que de início, assim, de cara, eu tô grávida, tipo, eu tava grávida um dia desse, aí perdi, depois eu tô grávida de novo, então foi algo que para ser absorvido, sabe, estavam até me chamando de meia louca. Mas eu entendo que isso é preocupação, né? Mas sempre me deram apoio, nunca me questionaram, nunca me julgaram. Sempre eu tive um apoio muito grande. Não só de familiares, como de alguns amigos, sabe? Que foram essencial para tudo. Teve uma amiga minha que engravidou junto comigo, quando eu descobri que estava grávida, ela descobriu também, e aí a gente foi acompanhando a gestação junto. Até hoje a gente acompanha as meninas juntas. Tem amigas que foram mais que irmãs, que até hoje estão nos ajudando, estão ao nosso lado, nos apoiando. Ama a Cacazinha de um jeito, não sei nem o que falar, só agradecer a Deus por essas pessoas maravilhosas existirem na nossa vida. Resumo da história de como a Cauane foi querida, e no próximo vídeo eu vou explicar como foi minha reação a descobrir os probleminhas que ela tinha, como foi descobrir a hidrocefalia, tudo direitinho, porque se eu for falar tudo aqui nesse vídeo vai ficar muito comprido, vai ficar muito longo, né? E até pra ver vai ficar cansativo pra vocês aí. Então eu vou deixar o vídeo por aqui. Vai ter parte 2 explicando como foi descobrir a hidrocefalia e qual foi minha reação. E é isso aí, pessoal. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cauane tá aqui deitado. Eu gosto de gravar esse horário que é o horário da sonequinha dela. E é isso aí. Comenta o que foi que você achou do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal se for novo. Cheiro, até o próximo vídeo.